Bora, vamos iniciar a aula 10 do módulo 1. A gente está saindo da cinemática, está entrando agora na dinâmica. O que é a dinâmica? A dinâmica é o ramo da física que se preocupa com a causa dos movimentos. Ou seja, Joe, a gente vai começar a falar de força. A gente vai falar de força. Primeiro, e o que é a força? Olha só, força é uma grandeza vetorial. O que significa uma grandeza vetorial? Uma grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido. Vimos aí nas aulas anteriores, cinemática vetorial, cinemática escalar. Agora a dinâmica, a gente vai ver vetor. Força é uma grandeza vetorial que pode variar. Pode, não quer dizer que vai acontecer. Pode variar a velocidade de um corpo ou deformá-lo. A gente pode brincar de lei de Hooke e assim vai. Então é isso, força é uma grandeza vetorial. E quando eu falo de força, a força pode ser de campo ou de contato. Força de campo é uma força à distância. A força elétrica é uma força de campo. A força gravitacional é uma força de campo. A força peso, né? Então a gente vai falar dessas forças depois. Então aqui, olha só, força de campo. A força de campo, ela é a distância, certo? Cara, a distância sai fora, né? A gente quer presencial, né? A gente não quer mais aula esse negócio da distância. Sai fora, sai fora. Olha aí. O que rola agora? A gente está falando aqui sobre força de campo, tá? A distância e força de contato. Bom, acabei de dar para ti o conceito de força. A unidade de força no Sistema Internacional de Unidades é o Newton. Então, força é dada em Newton. E olha só, não importa o tipo de força. Pode ser força magnética, pode ser força elétrica, qualquer tipo de força, ela pode ser medida em newtons. Claro que existem outras unidades. A gente pode falar de quilograma-força, a gente pode falar de Dina. Se tu buscar aí as tabelinhas, tu vai ver que tem um monte de coisa. Bom, além de não me apegar a essa situação de ficar transformando a força e as unidades, eu também não vou me apegar no contexto histórico. Não que eu não goste, curto muito disso, mas esse curso é um curso mais raiz, então eu vou só falar o seguinte para ti. Newton foi lá e pegou o conceito de inércia muito discutido já por Galileu. Isso vem sendo discutido pela humanidade desde o início. Aristóteles já falava de como os corpos se movimentavam. E Galileu pensou assim, que os corpos eles tinham uma característica natural, uma propriedade chamada inércia. Esse conceito de inércia ele existe há muito tempo, desde a época de Galileu, e ele é proporcional à massa do corpo. Ou seja, todo corpo tem inércia. Aí eu falo assim, devido à minha inércia, se eu estou parado, a tendência do meu corpo é se manter parado. O que é inércia? É a tendência do corpo de manter-se no seu estado atual. Então, desde Galileu a gente já sabe disso. A inércia é proporcional à massa do corpo. Quanto maior a massa do corpo, maior a inércia. Se estiver andando parado aí, vamos pensar assim, no trânsito, a família dirigindo, de repente o trânsito para. Quando o trânsito para, tu olha para trás, lá vem o gurizão de skate, ele vai e não vai conseguir parar, ele vai dar no carro. Tu vai ficar preocupado com o cara, mas tu sabe que ele não vai arrombar o teu carro porque a massa do cara é pequenininha. Agora vamos mudar o exemplo. Tu tá andando e de repente vê um carro com um caminhão enorme, cheio de tora, assim, sabe aquelas caçambas enormes assim? Tu sabe que ele não vai parar. Por quê? Porque ele tem uma grande massa. Mas agora tu sabe que tendo uma grande massa, tu pode dizer que o cara tem uma grande inércia. A inércia é proporcional à massa. Então todo o corpo tem inércia. E a inércia é a tendência do corpo de se manter no estado atual. Se eu vir aqui, eu faço assim, eu faço uma curva, Tu viu que foi para aí assim, Por que ele ficou reto? Porque a tampinha, ela tem a tendência de se manter no seu estado atual. Ela
ela estava andando em linha reta aqui, ó. A hora que eu viro a minha mão, cara, ela não faz a curva, ela vai seguir em linha reta. Isso é inércia. É o que faz devido à sua inércia. Bom, aí Newton, que não foi bobo nem nada, diz ele que enxergou bem longe porque estava apoiado em ombros de gigantes, é o Galileu e a galera toda. Ele foi lá e enunciou a primeira lei de Newton, que é chamado princípio da inércia. Por quê? Porque tem tudo a ver com o conceito de inércia. Tá? E o que diz esse princípio da inércia? A primeira lei diz assim: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a não ser que, a menos que uma força de resultante não nula atue sobre ele. Deixa eu te explicar. Tem várias coisas importantes aqui. Primeiro, força de resultante não nula. O que é a força resultante? A força resultante é o resultado de todas as forças que atuam no sistema. Então, por exemplo, se eu tiver um corpinho aqui representado por um bloquinho, e eu coloco um corpo, uma força para cá, chamar de F1, e eu coloco uma outra força para cá, uma força F2. O que eu sei? Essas forças têm a mesma direção, o mesmo sentido. A força F2 é maior, o tamanho do vetor é maior. Só que essa resultante nunca vai ser zero, porque está sempre somando para lá. O que é a resultante? É a soma das forças. Aí a gente vai usar aquelas regrinhas de vetor que a gente viu antes. Aqui eu vou somar. Se eu tivesse, por exemplo, uma outra forcinha para cá, eu poderia fazer aqui o teorema de Pitágoras e calcular aqui a força resultante, tá? Vai aparecer a hora do material a letra R ou um FR. Dependendo do momento eu usei uma coisa ou outra. Mas é isso. A força resultante é o resultado das forças. Aí, vem comigo. Quando a força resultante que atua num corpo é zero, tá? Ele está numa situação que a gente chama de equilíbrio, tá? Essa, inclusive, é a primeira lei, eu gosto de chamar de a lei do equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio da mecânica acontece em duas situações. Acontece quando o corpo está parado, tá? Para um corpo estar parado, necessariamente a força sobre ele tem que ter resultante zero. E para ele estar parado, tem duas coisas que podem acontecer. Ou ele é um corpo que não tem força nenhuma do outro, que é impossível, porque aqui já tem o peso, né? Aqui já tem o peso para baixo. E a gente vai ver daqui a pouco que vai ter esse para cima uma força chamada força normal. Então, sempre que ele está parado, a força resultante que atua no corpo é zero. Uma outra situação que busca, que fala de equilíbrio, é quando o corpo está andando em linha reta, sem variar a velocidade. Por quê? A força, ela pode variar a velocidade do corpo. Então, se o cara já está com uma certa velocidade e ele não varia a velocidade, é porque não tem força alguma atuando sobre ele. E variar a velocidade tem a ver com o valor e tem a ver com a direção e sentido. Então, por isso que um outro tipo de equilíbrio é chamado MRU, movimento retilíneo e uniforme. Tu entende? Porque nessas duas situações a velocidade não varia. Aqui a velocidade não varia nem aqui. Esse equilíbrio no MRU é chamado de equilíbrio dinâmico. Esse aqui é chamado de equilíbrio estático. Então tu notou que eu acabei de conversar contigo sobre a primeira lei de Newton? O que diz a primeira lei de Newton? Todo o corpo continua em repouso em MRU, ou seja, em equilíbrio, na boa, a não ser que uma força de resultante não nula atue sobre ele. Porque se a resultante é zero, o cara que está parado, ele vai continuar ficar parado. O cara que está andando em linha reta em MRU, ele vai continuar em MRU, certo? Aqui a gente falou agora sobre o princípio da inércia e a primeira lei de Newton. Fica tranquilo, a primeira lei de Newton é sempre que a resultante é zero.
Quando a resultante é zero, ou o cara está parado ou ele está em MRU. E todo o corpo vai se manter nesse estado, a não ser que uma força de resultante não nula, que tem um valor diferente de zero, atue sobre ele. Fechou? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre força resultante e vai falar sobre outros tipos de força. São 6. A gente tem a força peso,